Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao encontro semanal do PMO. Hoje, concluímos a revisão 1 do PMO de março, iniciamos, damos partida, a revisão 2 do PMO de março. Como tradicionalmente, essa reunião será dividida em 3 blocos, cada bloco com apresentações sobre política operativa da semana e da próxima semana. Perguntas podem ser enviadas pelo nosso chat ou pela central de atendimento do INS. Para darmos início a esse primeiro bloco, eu convido o Rafael a falar um pouco sobre a previsão meteorológica. Rafael, seja bem-vindo. Opa, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Vou compartilhar aqui a apresentação. Deixa eu só maximizar aqui a. Ó, eu acredito que todos já estejam vendo o slide, né? Então vamos começar com a previsão meteorológica. Bom, o principal destaque dessa semana foi o retorno da precipitação nas bacias da região sul do país, né? Tivemos o avanço de uma frente fria no início da semana, que ocasionou precipitação aí nas bacias localizadas nessa região. Mas, de modo geral, a precipitação nas bacias da região sul essa semana ficou entre a média e abaixo da média. Então, embora tenha tido o retorno da precipitação, não foram totais muito altos de chuva, né? E também tivemos a permanência das pancadas de chuva nas regiões centro-oeste e norte do país, né? É, com predomínio de precipitação entre a média e abaixo da média nas bacias da região norte, com exceção do trecho boliviano e peruano da bacia do Rio Madeira, que apresentou precipitação acima da média semanal essa semana, né? Então, em termos de precipitação, esses foram os principais destaques, né? Bom, em relação ao comportamento da radiação solar na semana atual, né, a figura da direita, em comparação com a semana anterior, a gente observa que teve uma diminuição dos valores de radiação na região sul do país, né, principalmente os estados aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, que tiveram uma diminuição aí da radiação por conta da passagem da frente fria e, com isso, o aumento de nebulosidade e ocorrência de precipitação. Então, desfavorecendo e diminuindo os valores de radiação solar nesses estados, né? Nos demais estados do país, né, praticamente um comportamento parecido com o da semana anterior, né, permaneceu em estabilidade. Então, os parques aí de geração solar centralizado na região Nordeste e na região Sudeste, os valores parecidos aí nessa semana em comparação com a semana anterior. Em relação à temperatura do ar, essa semana, na figura da direita, né, tivemos uma diminuição na média da temperatura do ar máxima na região sul do país, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por conta aí da passagem dessa frente fria do início da semana, que ocasionou uma diminuição da temperatura, né, nesses estados, e com isso, na média, apresentou um declínio em comparação à semana anterior. Em relação aos demais estados do país, praticamente aí, o comportamento é muito parecido com o da semana anterior. Então, permaneceu a média em estabilidade essa semana, tá, nos demais estados. Bom, em relação à velocidade do vento, devido aí à passagem, ao avanço da frente fria pela região sul e também essa segunda frente fria que está avançando aí pela região sudeste agora no decorrer do dia de hoje, né? Tivemos um deslocamento do sistema de alta pressão da alta subtropical do Atlântico Sul, né, da ASAS, né? Então, com esse deslocamento desse sistema para o oceano, os ventos se desintensificaram na região nordeste do país, então, com isso desfavorecendo a geração eólica essa semana, tá? Tivemos a diminuição aí por conta
do avanço dessas duas frentes frias, né? A frente do início da semana e a frente fria da segunda semana, que avançou de forma mais oceânica, pelas regiões sul e que está avançando agora pela região sudeste, né? Então, tivemos aí um desfavorecimento da eólica essa semana. Bom, em relação ao sinal dos modelos numéricos para a próxima semana operativa, o que se espera para a próxima semana é um aumento nos totais de precipitação nas bacias da região sudeste do país, principalmente as bacias dos Rios Grande, Paraíba do Sul e o trecho montante, a usina de Três Marias, no São Francisco, em que são esperados totais de precipitação entre a média e acima da média, aí para a próxima semana. Para a região sul do país, a gente vai ter a passagem de uma nova frente fria, mais ali para a metade final da próxima semana, só que ela também avança de forma bem oceânica, então tem ocorrência de precipitação devido à passagem dessa frente, mas os totais de precipitação serão baixos. De modo geral, a precipitação no sul, nas bacias da região sul na próxima semana, os totais devem permanecer, devem ficar abaixo da média aí na próxima semana, os totais inferiores aos da semana atual. E nas bacias das regiões centro-oeste e norte do país, a gente tem a gente pode ver que tem uma permanência das pancadas de chuva, né? Permanece a condição de pancada de chuva nas bacias dessas regiões, com os totais de precipitação ligeiramente menores do que na semana atual. Então, praticamente é um predomínio de precipitação entre a média e abaixo da média, nas bacias localizadas na região norte e centro-oeste do país. Tá? Bom, considerando essa sinalização dos modelos numéricos, o que a gente espera para a próxima semana, em termos de temperatura média, de temperatura do ar máxima, é que apresente um declínio em São Paulo e no Rio de Janeiro, em comparação com a semana atual. Nos demais estados do país, permanecem valores médios similares aos da semana atual, né? Em relação à radiação solar, com a expectativa da atuação dessa frente fria na região sudeste nos primeiros dias, no início aí da próxima semana, ocasionando nebulosidade e precipitação, que se espera é uma diminuição da radiação solar, né? Então, desfavorecendo a geração solar fotovoltaica centralizada da região sudeste do país. E em relação aos parques da região nordeste, comportamento da próxima semana, comportamento médio, né? A média da próxima semana deve permanecer praticamente o mesmo em comparação à semana atual. E por fim, a eólica na próxima semana, ela, por conta da passagem da atuação dessa frente fria na região sudeste, agora no início da semana, e depois a passagem de uma nova frente fria de forma oceânica aí pela região sul e sudeste no final da próxima semana, o que se espera aí é um comportamento aí de diminuição, desintensificação dos ventos na próxima semana. Então, com isso, a geração eólica nos parques da região nordeste do país na próxima semana apresentarão aí um comportamento de declínio em termos médios na próxima semana operativa. Tá? Então, com isso, eu concluo a apresentação e devolvo a palavra para o Tiago. Muito obrigado, Rafael. Excelente precisão. Dando continuidade, agora eu convido o Fernando para falar sobre a previsão hidrológica. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Nesse momento, enquanto eu compartilho a apresentação. Bom, eu acredito que a apresentação já esteja disponível para todo mundo e com isso eu dar sequência com a parte de previsão hidrológica. Começando pelo subsistema sudeste, em relação ao acompanhamento de áreas de Enas, do subsistema sudeste centro-oeste, as previsões partiram de um cenário de recessão em torno de 55% da MLT. É esperado ainda, na semana estimada, uma leve ascensão nesses níveis de ENA, mas voltando a apresentar um comportamento de recessão já por
na virada da semana e para a semana seguinte em diante. A previsão mensal foi atualizada em 56% da MLT, o que corresponde ao percentil 2 do histórico. Dando um zoom nas principais bacias do subsistema Sudeste, começando pela bacia do Rio Grande, as previsões também partem de um cenário de recessão, em torno de 32% da MLT, ainda é esperado uma leve ascensão nesses valores ainda na semana estimada e meados da primeira semana prevista, voltando a recuperar um comportamento de recessão. A previsão mensal foi atualizada em 35% da MLT, o que também corresponde ao percentil 2 do histórico. A bacia do Rio Paraná apresenta um comportamento semelhante, partindo de um cenário de recessão, em torno de 37% da MLT, e é esperado uma ascensão bem leve e gradual, tendendo à estabilidade para as próximas semanas. A previsão mensal foi atualizada em 41% da MLT, o que corresponde ao percentil 2 do histórico. Por sua vez, a bacia do Rio Paranapanema, previsões também partiram de um cenário de recessão, em torno de 36% da MLT. É esperado ainda na semana estimada e primeira semana prevista uma leve ascensão nesses patamares de IENA, mas voltando a apresentar o comportamento de recessão a partir de meados da primeira semana e em diante a partir da segunda. A previsão mensal foi atualizada em 41% da MLT, que corresponde ao percentil 5 do histórico. E em relação à bacia do Rio Paraná, as previsões partir de 42% da MLT e é esperado para as próximas semanas manter o comportamento que vinha bem se caracterizando de recessão. A previsão mensal foi atualizada em 45% da MLT, o que corresponde ao percentil 1 do histórico. Partindo para o subsistema sul, as previsões partem de um cenário de 47% da MLT, dos valores de IENA. Nas semanas anteriores se caracterizou um comportamento de recessão, mas na semana estimada apresenta uma recuperação, uma leve ascensão nos níveis de IENA, bem menos significativo do que das semanas anteriores, dos meses anteriores, tendendo à estabilidade ainda na semana estimada, começo da semana prevista, voltando a cair aí a partir da primeira, segunda semana. A previsão mensal foi atualizada em 45% da MLT, o que corresponde ao percentil 10 do histórico. Olhando com mais detalhe as bacias que compõem o subsistema sul, partindo da bacia do Rio Iguaçu, as previsões partem de 48% da MLT, ainda respondendo à precipitação verificada, uma leve ascensão dos patamares de IENA, mas já no começo da primeira semana prevista, retomando o comportamento de recessão. A previsão mensal foi atualizada em 48% da MLT, corresponde ao percentil 15 do histórico. Em relação à bacia do Rio Jacuí, as previsões partem de 33% da MLT, se configurando após a precipitação verificada e teve essa ascensão de IENA, voltando a apresentar um comportamento de recessão até o final da segunda semana, onde há indício de uma leve recuperação. A previsão mensal foi atualizada em 33% da MLT, o que corresponde ao percentil 7 do histórico. Em relação à bacia do Rio Uruguai, as previsões partem de 42% da MLT, ainda respondendo à precipitação verificada e com comportamento de ascensão de vazões, mas já no começo da primeira semana prevista, voltando a apresentar o comportamento anterior de recessão. A previsão mensal foi atualizada em 38% da MLT, o que corresponde ao percentil 11 do histórico. Partindo agora para o subsistema Nordeste, as previsões partem de um cenário de recessão abaixo da média, em torno de 24% da MLT, e é esperado para as próximas semanas um comportamento gradual de recessão. A previsão mensal foi atualizada em 24% da MLT, o que corresponde ao P1, ao percentil 1 do histórico. Em relação ao subsistema norte, as previsões partem de um cenário acima da média, em torno de 102% da MLT, mas tendendo já na semana estimada um comportamento de redução desses patamares, com recessão, e tendo um comportamento estável ao longo das próximas 2 semanas. A previsão mensal foi atualizada em 98% da MLT, que corresponde ao percentil 49 do histórico.
relação à bacia do Rio Tocantins, dentro do subsistema norte, as previsões partem de 77% de MLT, caindo, né, reduzindo esses níveis de ENA ainda na semana estimada, se espera que se mantenha estável na primeira semana prevista, com um leve aumento para a segunda semana, mas também um comportamento geral de estabilidade. A previsão mensal foi atualizada em 84% da MLT, o que corresponde ao percentil 33 do histórico. Uma visão um pouco mais macro de todo o território nacional. Nota-se que as grandes bacias da região norte do país apresentam para a próxima semana um comportamento, se espera uma previsão entre 80% e 120% da MLT, né, dentro da média, com exceção para o Atumã, Curuaúna e Jari, que apresentam um comportamento acima de 120% e 160% da MLT, fazendo essa transição aqui da região norte para a região nordeste. Bacia do Rio Tocantins, do Parnaíba, apresentam previsão para a próxima semana entre 80% e 80% da MLT, mas a Bacia do Rio São Francisco, Paraguaçu, Jequitinhonha, Mucuri já tendem a ser esperado níveis abaixo de 40% da MLT para a próxima semana. E o mesmo comportamento se observa aqui no Sudeste, com Doce, Doce, Grande, Paranaíba, também com previsões abaixo de 40% da MLT. E, por sua vez, Tietê, Paranapanema, cara principal do Paraná, Iguaçu, com valores entre 40% e 80% da média. Por sua vez, o extremo sul do país se espera para a próxima semana também em torno de valores abaixo de 40% da MLT. Partindo para uma análise da evolução da ENA mensal, já que estamos aqui no mês de março, nota-se desde de janeiro e seguindo caindo, né, fevereiro e para março também redução nos níveis de ENA para o subsistema sudeste. O mesmo se observa para o subsistema nordeste e o subsistema sul também apresenta redução nos seus patamares de ENA. O único subsistema que vinha em ascensão e continua com uma leve ascensão ainda em março, mas tendendo à estabilidade, é o subsistema norte. Em relação à evolução da previsão mensal, o subsistema norte no PMO era esperado 95% da MLT, foi atualizado para 902 e nessa revisão 2 espera-se em torno de 98% da MLT para o mês de março. O Sudeste a expectativa vem reduzindo semana após semana, o PMO era esperado 65, na revisão 60 e por fim nessa revisão 56% da MLT para o subsistema Sudeste. Em relação ao Sul, no PMO e no revisão 1 era esperado 55% e nessa revisão 2 atualizado para 45% da média. Em relação ao subsistema Nordeste, tem apresentado um comportamento mais estável, mas com níveis bem baixos, né, no PMO 28, Rev 1 25 e nessa revisão 2 se espera 24% da média para o mês de março. E com isso eu encerro a minha apresentação e retorno a palavra, Thiago. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Excelente apresentação. Parabéns. Dando continuidade, eu chamo a Dayana para falar um pouco da operação hidráulica. Dayana, seja bem-vinda. Oi, Thiago, boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. Estou compartilhando aqui a minha tela. Peço só um momentinho. Colocar no modo tela cheia, pronto. Então, iniciando aqui os destaques da operação hidráulica. Bom, a gente começa com a agenda das salas de acompanhamento e de crise coordenadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e que tem a participação do ONS. A gente traz nesse slide a agenda das próximas reuniões. Então, está previsto para a sala de acompanhamento da Bacia do Paranapanema ocorrer no dia 20 de março. A sala de crise da região sul, a próxima ocorrerá no dia 27 de março. A do São Francisco, a última ocorreu essa semana, dia 11. Posteriormente, a gente vai dar um destaque para as informações apresentadas. A próxima vai ocorrer no mês que vem, no dia 1º de abril. A sala de acompanhamento do Tocantins está prevista para ocorrer na próxima semana, no dia 18.
a do Doce também na próxima semana, no dia 19, e a do Paraná no dia 27 de março. Lembrando que todas essas salas são transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube da Agência Nacional de Águas e a gravação da sala das reuniões também ficam disponíveis lá para consulta posterior. Então, como eu comentei, essa semana, no dia 11 de março, última terça-feira, a gente teve a participação na terceira reunião da sala de acompanhamento do Sistema do Rio São Francisco. E a gente traz aqui alguns destaques das simulações hidráulicas que foram apresentados, os resultados dessas simulações que vão até o final de abril. Como premissa das simulações, a gente garante, né, o atendimento das defluências mínimas estabelecidas na resolução da ANA para essa bacia, que é a resolução 2081 de 2017. E, além disso, as defluências que a gente define como política de operação, tem como objetivo, né, preservar os recursos armazenados nesses reservatórios e também atender às condições energéticas do sistema. Bom, só repetindo, o horizonte da simulação foi do dia 10 de março até o dia 30 de abril. Foi utilizado o modelo SMAP do ONS para a previsão de vazão com o insumo da previsão de chuva obtida pelo modelo SMWF. Aqui na parte da esquerda, a gente tem as políticas de defluências utilizadas nas simulações. A gente considera sempre dois cenários de previsão de vazão, um cenário menos otimista, denominado como cenário inferior, e um cenário mais otimista, denominado como cenário superior. Mas, em todos os casos aqui, tanto de Três Marias quanto de Sobradinho, a previsão de vazão utilizada segue na tendência de recessão. Em relação à política de defluência, a gente considerou em ambos os cenários, inferior e superior para Três Marias, o valor de 250 metros cúbicos por segundo, tanto para o mês de março quanto para o mês de abril. Agora, para Sobradinho e Xingó, a gente tem para o mês de março o valor de 1.420, para o mês de abril, 1.800. Esse valor de abril aqui, um pouco superior ao valor de março, tendo como objetivo ganhar armazenamento no reservatório de Itaparica. E aqui Xingó, com uma defluência bem próxima da mínima estabelecida atualmente pela resolução da ANA. Então, aqui a gente está considerando uma defluência de 1.130 em ambos os meses, março e abril. Bom, com essa política de defluências e também tomando como base a previsão de vazão, aqui na parte da direita a gente tem os gráficos de resultado das simulações que apontam a tendência do comportamento de armazenamento nos dois reservatórios. Então, aqui para Três Marias, a simulação parte de uma condição de 81,6% de armazenamento, e considerando o cenário superior, destacado aqui nessa linha verde, a gente tem uma tendência de estabilização do armazenamento. Então, a gente estaria no início de abril e no início de maio, com aproximadamente 82%. Mas se a gente considera o cenário inferior, né, de previsão de vazão, a gente segue numa ligeira tendência de recessão, atingindo ali o início de maio com 79%. Mas ainda assim, Três Marias estaria nesse período dentro de uma regra da faixa operativa normal, conforme estabelecido na resolução da ANA. Falando agora de Sobradinho, a gente pode observar uma tendência mais acentuada de recessão dos armazenamentos. Então, a gente parte de um armazenamento verificado de 85,4%, atinge os patamares de 80% e de 72,8% no cenário superior de vazão, e no cenário inferior a gente atinge 80% e no início de maio 69,1%. Mesmo com a recessão das vazões e, consequentemente, do armazenamento, ainda assim, no início de maio, a gente estaria na faixa operativa normal de Sobradinho. Então, esses foram os principais destaques, tá, em termos de simulação hidráulica apresentadas na última sala do São Francisco. Outro destaque da operação hidráulica que a gente traz nessa reunião é a revisão dos volumes de espera. Então, essa semana foi emitida a carta ONS número 0407 de 2025, que traz a revisão dos volumes de espera para a usina de Três Marias, para o reservatório de Três Marias.
Então, aqui na direita tem o destaque para as semanas operativas que foram revistas, compreendendo o período de 15 de março até o dia 25 de abril. Ressaltando que do dia 19 de abril ao dia 25 de abril, o volume de espera retornaria a 100%, ou seja, sem limitação ali por conta de volume de espera, né? Visando o encerramento ali do controle de cheias em termos do Plano Anual de Prevenção de Cheias. Bom, eram esses os destaques. Eu retorno a palavra para o Tiago e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigado, Ana. Boa apresentação, parabéns. Dando continuidade, eu chamo o Pedro Simão para falar dos resultados da perspectiva do CMC, né? Agora com horizonte de março a agosto. Beleza. Thiago, Seja me bem-vindo, ouve? à vontade. Beleza. Sim, te escuto, Pedro. Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Então, vou apresentar aqui aos senhores os resultados aí da última avaliação prospectiva, que foi levada ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, agora na última quarta-feira, dia 12. O horizonte dessa avaliação sempre consiste em uma janela móvel, né, de 6 meses. Ali nesse caso aqui, estamos indo de março até agosto de 25. Então, vamos dar início aqui à apresentação. O estudo prospectivo, né, para uma recapitulação aqui breve, é composto por duas avaliações, visando ali o atendimento tanto de energia quanto de potência. O CMSE utiliza esses resultados desse estudo para monitorar a evolução do atendimento, né, ao SIM, podendo embasar a adoção de medidas operativas excepcionais para garantir ali o atendimento tanto de energia quanto de potência. O objetivo desse estudo é mapear ali distintas zonas operativas, com um cenário de afluências mais favorável e outro cenário com afluências desfavoráveis. Portanto, mais detalhes desses cenários são mostrados a seguir. Temos aqui, considerando o período de março a agosto ali, né? Avaliando as afluências do SIM de 66% a 88% da MLT. Então, ali temos os dois cenários. Se confirmadas essas condições do limite superior, estaremos ali em torno do 23º menor do histórico, né? E o limite inferior, ele se caracteriza ali como o pior, né? O menor do histórico ali para o SIM. Mais especificamente ali, né, nos subsistemas, temos para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, ele é classificado como o quinto menor do histórico. Nordeste aparece ali como o terceiro menor, o Norte como o 12º menor e o Sul seria classificado ali como o 18º menor do histórico. Seguindo aqui agora já para alguns resultados dessa avaliação energética que foi feita, temos aqui nesse slide, então, as trajetórias de energia armazenada para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, em percentual ali do volume máximo, do EAR máximo. As linhas cheias representam ali o último resultado obtido, né, nesse último estudo, e as linhas pontilhadas, tracejadas, né, os do estudo passado, né, que foi feito no mês passado. Então, note-se aqui no cenário inferior, em amarelo, uma trajetória mais elevada em relação ao último estudo, tanto por conta de uma partida mais elevada ali ao final de fevereiro, quanto também pela condição de afluências mais favorável ali especificamente, né, em algumas bacias de interesse que elevaram esse armazenamento. Mas, de um modo geral, a ENA teve uma queda em relação ao estudo passado, em termos de SIM. Veremos no outro slide. Então, aqui ainda falando do Sudeste, mas do cenário superior, aqui em azul. Então, ele apresenta uma trajetória bem inferior, né, ao que havia sido prospectado anteriormente, no último estudo. Isso se deve basicamente ali tanto pelo ponto de partida, né, que realmente está bem abaixo ali no final de fevereiro, e também pela redução de afluências que foi bem considerável para esse estudo. Então, o range ali, né, a boca ali dos estudos ficou bem mais fechada em relação ao último estudo, afunilou ali um pouco a possibilidade de resultados. Então, seguindo para o SIM, ele
Analogamente, né, o último slide, são feitas as mesmas análises já mencionadas no cenário inferior, com o sim ali andando um pouco mais de lado, né, até junho de 25, e depois com uma queda um pouco mais acentuada, mas ainda acima do cenário do mês passado. Já o cenário superior, aí sim temos aquela queda verificada também no Sudeste, mas temos até uma barriga ali, né, entre final de março e final de junho, muito por conta da redução de armazenamento também nos demais sistemas, né, nos demais subsistemas que não foram mostrados aqui, mas estão disponíveis no nosso Power BI, que eu vou comentar ao final da apresentação. Então, temos aqui esse efeito, né, no SIM de uma maneira geral. Passando agora para o resultado de geração térmica e CMO, para um dos cenários aqui, a gente vê que no cenário inferior, o valor de CMO na casa ali dos R$ 300, mais ou menos, e tendo uma elevação ali mais substancial em agosto, né, acima dos R$ 500, em 555,39 reais por megawatt-hora. Já o cenário superior apresenta uma alta ali apenas para abril, mas os valores a partir de maio ali nulos, né, beirando ali o zero ou praticamente zero. Seguindo então para resultados da avaliação de potência, esse slide aqui a gente tem uma fotografia, né, da hora mais crítica, com maior carga e o P5 de geração eólica. Então, esse é o cenário mais crítico que a gente vislumbra nessa avaliação. Lembrando que, novamente, no BI a gente consegue mexer, né? A gente consegue botar um outro cenário de afluência, trocar para o cenário superior, observar outros percentis de geração eólica, né? Isso faz com que o atendimento varie, mas aqui a gente traz para os senhores, tal qual foi mostrado ao CMSE, apenas a situação mais crítica, mas depois fica disponível aí para a apreciação dos senhores no BI. Então, aqui, falando basicamente aqui dessa situação mais crítica, a gente tem projeção de necessidade de espaço térmico adicional em todos os meses, embora não haja uma expectativa de problemas para o fechamento de ponta, né? Por enquanto, ali até agosto, a partir de setembro, já é historicamente mais complicado o atendimento de ponta, mas até agosto aqui a gente vê que, embora haja despacho térmico adicional, não houve muito problema para o atendimento. Seguindo, então, as conclusões dessa análise, então, esse estudo atual mostra que não foram identificados, né, pontos de atenção no atendimento, tanto atendimento energético quanto atendimento de ponta, para esse horizonte estudado. Então, as condições hidroenergéticas, então, aparentemente encontram-se dentro da normalidade, né, o período úmido se encerrando ali ao longo das próximas semanas ou no próximo mês, e aparentemente dentro da normalidade. Fazendo a divulgação novamente aqui, então, do nosso Power BI, lá aqui eu mostrei apenas o que foi enviado lá ao CMSE, mas temos resultados bem mais abrangentes nesse Power BI, inclusive resultados por usina, né? Aqui eu mostrei apenas por subsistemas, então lá a gente consegue fazer uma análise um pouco mais interessante, até o balanço de ponta também, aqui foi só uma fotografia do estado mais crítico, né? E lá a gente consegue também variar um pouco essas premissas. Só mostrando aqui rapidamente, lá no site do ONS, se os senhores vierem aqui em energia do futuro, suprimento energético, vocês cairão aqui nessa página inicial aqui no Power BI, a avaliação prospectiva para atendimento de energia e potência. Ao clicar aqui em acessar os resultados, os senhores já vão se deparar aqui com o nosso Power BI, com ambas as avaliações, aqui a avaliação energética com armazenamento por usina, de ambos os cenários, e a gente consegue também vislumbrar que todos os cenários já feitos, né, desde lá de 2022 até o presente aqui, de março a agosto. Então, fica lá para os senhores conseguirem acessar, ok? Então é isso, Thiago, eu encerro aqui e passo a palavra de volta para você.
Muito obrigado, Pedro. Excelente apresentação. Parabéns. Com essa apresentação, concluímos aqui as 4 primeiras apresentações da reunião semanal. Terminamos assim o primeiro bloco. Faremos uma pequena pausa agora e voltaremos em breve. Boa tarde, pessoal, novamente. Retornamos agora com o segundo bloco da reunião semanal do PMO. Nesse momento, agora vamos começar com 2 apresentações seguidas. Eu convido o Eric para falar um pouco da previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal e também fazer a previsão de carga para o PMO, revisão semanal. Eric, seja bem-vindo. Fique à Obrigado, vontade com a tela. Thiago. Obrigado, boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Bom, acredito que todos já estejam vendo minha tela. Começar a primeira apresentação aqui sobre a previsão de carga para a programação diária da operação e o desempenho diário semanal. Nessa última semana, da sexta-feira passada, dia 7, até ontem, dia 13 de março. Começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, nessa semana nós tivemos alguns dias onde tivemos contingências ao modelo pré-carga D100. No primeiro dia, na sexta-feira, o pré-carga D100 não capturou a retomada de carga esperada pela nossa equipe após o feriado de carnaval e devido à sinalização também de manutenção das temperaturas elevadas em diversas capitais do estado, né, em diversas capitais dos estados que compõem o subsistema Sudeste Centro-Oeste, especialmente Rio e São Paulo, com temperaturas bastante elevadas, acima de 35 graus, nós decidimos intervir ao resultado do modelo pré-carga D100 para sexta-feira, dia 7. E para o dia 8, novamente, o modelo continuou subestimando a carga na nossa visão, e visto que na sexta-feira o modelo continuava também subestimando a carga, e para o sábado nós realizamos mais uma vez uma intervenção no intuito de subir as nossas previsões para acompanhar o comportamento da carga esperada para os dias. E, como podemos observar aqui, na comparação da carga verificada com o PDP, esses ajustes foram bastante assertivos, tanto na sexta quanto no sábado. O próximo dia de destaque foi a segunda-feira, que a carga apresentou uma elevação superior à nossa expectativa, e para a terça-feira nós já realizamos mais uma intervenção ao modelo pré-carga D100, visto que o modelo não acompanhou essa elevação de carga, né, já na segunda-feira. E para terça-feira, essa redução na carga no final da tarde da terça foi muito em função das chuvas que ocorreram, especialmente em São Paulo, que impactaram bastante a carga do subsistema Sudeste Centro-Oeste. E no sábado, mais uma vez, na quarta-feira, mais uma vez, devido à expectativa de manutenção das temperaturas informadas pela nossa gerência de meteorologia, PRH, e o modelo está subestimando a carga nos dias anteriores, nós mais uma vez realizamos um ajuste aos resultados do modelo, porém a carga da quarta-feira acabou sendo impactada pelas chuvas que reduziram a carga no dia anterior. E na quinta-feira não foi realizado nenhum tipo de ajuste ao resultado do modelo pré-carga D100, e o modelo respondeu bem ao comportamento da carga. E com isso, com esse cenário da semana, no subsistema Sudeste Centro-Oeste, foi uma excelente semana de previsão, com um MAP de 1,54% ao longo da semana, com 84% dos desvios inferiores a 3%. Passando para o Sul, subsistema com uma carga, como sempre falamos, uma carga mais volátil, bastante suscetível a constantes entradas de frentes frias que ocorrem pela região. Ao longo dessa semana, a primeira contingência foi realizada na sexta-feira, dia 7, onde, assim como no subsistema Sudeste Centro-Oeste, o modelo pré-carga D100 não apresentava uma elevação na carga, uma manutenção na carga no nível esperado devido às elevadas temperaturas após o feriado de carnaval. Então nós realizamos o ajuste no modelo também para acompanhar o comportamento da carga e também mais uma intervenção bastante assertiva na comparação da carga verificada com a carga prevista. Nos demais dias da semana, o próximo destaque aqui se deu no domingo, onde ocorreu uma entrada de frente fria entrando pelo Rio Grande do Sul, que provocou queda de temperatura e forte precipitação, que impactou bastante na carga, primeiro no Rio Grande do Sul
e depois subindo para a direção de Santa Catarina, o que impactou a carga do subsistema sul, tanto no domingo a partir do final da manhã, quanto em todo o dia de segunda-feira, visto que ainda no momento de realização das previsões para segunda-feira, dia 10, a carga ainda não tinha sofrido o impacto dessa chuva e nós também não tínhamos a dimensão a proporção das chuvas que estavam vindo a ocorrer. Com isso, o próximo dia de destaque aqui se deu apenas na quarta-feira, onde o modelo apresentou uma queda na carga, porém sem expectativa de redução das temperaturas, e os outros modelos auxiliares, que também nós usamos como balizadores para a confecção das nossas previsões, eles não indicavam essa redução na carga, portanto, nós realizamos um ajuste aos resultados do prévio carga DC ao longo de todo o dia para essa quarta-feira. E aqui na quinta-feira, dia 13, no dia de ontem, foi realizado um ajuste apenas em um horário, das 22 horas, pois o modelo apresentou um valor atípico apenas nesse horário. E com isso, no subsistema sul, o MAP dos desvios médios semi-horários apresentou um valor de 3,92%, com 50% dos desvios inferiores a 3%. Passando para o subsistema Nordeste, ao longo dessa semana não foi realizado nenhum tipo de ajuste aos resultados do modelo prévio carga DC, sem contingência ao longo dessa última semana, e o MAP dos desvios foi em 2,35%, com 72% dos desvios inferiores a 3%. E fechando o último subsistema, o subsistema Norte, também mais um subsistema onde não ocorreram intervenções aos resultados do modelo prévio carga D100, e com uma excelente semana de previsão, o modelo respondeu bem ao comportamento da carga ao longo dessa semana, com MAP de 1,8% e 80% dos desvios inferiores a 3% ao longo dessa semana. E com isso, totalizando agora o Sistema Interligado Nacional, ao longo dessa semana foram realizadas intervenções na sexta-feira e no sábado, sexta e sábado no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, e na terça e na quarta também no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, e no Sul foram as intervenções destacadas anteriormente, portanto no Sim tiveram esses 4 dias, além da quinta-feira, aquele horário do subsistema Sul, tivemos algumas intervenções no sistema interligado ao longo dessa semana. Porém, mais uma excelente semana de previsão, com um MAP de 0,91% ao longo dessa semana, com 95% dos desvios inferiores a 3% para o sistema interligado nacional. E, bom, já emendando a minha próxima apresentação a respeito das previsões de carga para a segunda revisão semanal desse PMO de março, começando pelo cenário meteorológico da semana em curso e também da próxima semana operativa. Os destaques aqui apontados, muito do que o Rafael já apresentou anteriormente na primeira apresentação dele, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A semana em curso foi caracterizada por temperaturas bastante elevadas nos estados da região Sudeste, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo. E para a próxima semana, existe a expectativa de queda de temperatura no Rio e São Paulo e também bastante precipitação, um aumento de precipitação em relação à semana em curso nos 2 estados e também no sul de Minas Gerais para a próxima semana. Tudo em relação à semana atual. No subsistema sul, como mencionei anteriormente, a semana em curso se destacou pela frente fria que avançou pela região desde o fim de semana e o que provocaram ao longo da semana temperaturas mais amenas em relação à semana anterior e também bastante precipitação ao longo dessa semana, especialmente no início da semana operativa. E para a próxima semana, a expectativa é de temperaturas estáveis, como o Rafael também mencionou anteriormente, temperaturas estáveis para a próxima semana na região sul e um acumulado de precipitação inferior ao observado na semana atual. E para os subsistemas norte e nordeste, nas regiões norte e nordeste, tanto a semana atual quanto a próxima semana, não apresentam grandes variações em relação ao cenário meteorológico ocorrido nas últimas semanas, com temperaturas próximas aos 30 graus nas 2 regiões e manutenção no cenário de precipitação tanto na semana em curso quanto na próxima semana operativa. E
Começando o acompanhamento da carga, começando aqui pelo Sistema Interligado Nacional, a semana em curso apresenta uma estimativa de fechamento, lembrando que nós temos dados verificados até a quarta-feira e uma estimativa para o fechamento da semana com previsões para quinta e sexta. Na semana em curso, o valor médio está em 88.810 megawatts médios, apresentando um valor bem próximo à nossa previsão realizada na última revisão semanal, com uma variação de apenas 1,09%. Assim também como foi na primeira semana operativa, também bastante assertiva em relação à nossa previsão, que essa foi realizada no PMO desse mês. Para as próximas semanas, foram realizados ajustes em cada semana operativa, que serão explicados mais à frente quando eu mostrar cada subsistema. Mas na terceira semana, o ajuste em relação à previsão anterior foi de 1,08%, e nas semanas 4 e 5, os ajustes foram da ordem de quase 1%, tanto na semana 4 quanto na semana 5 desse mês de março. E com isso, o novo valor revisto para o mês de março, a nossa nova expectativa de fechamento para o mês do Sistema Interligado Nacional, está em 86.994 megawatts médio, com uma variação de apenas 0,67% em relação à nossa previsão original do PMO, que foi realizada no final do mês passado, que mostra aqui o valor anterior era de 414, megawatts médio. Bom, apresentando o primeiro subsistema, o subsistema Sudeste Centro-Oeste. A semana em curso, como eu havia mencionado, foi de temperaturas bastante elevadas e, portanto, a carga também respondeu a essas temperaturas elevadas, especialmente na região Sudeste, e apresentou uma retomada de carga um pouco superior à nossa expectativa após o feriado de Carnaval, apresentando um desvio da ordem de 1,83% em relação à nossa previsão anterior, sendo o valor estimado para o fechamento da semana em 51.230 megawatts médios. Para a próxima semana operativa, como a expectativa para a próxima semana é de redução nas temperaturas, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, e também aumento de precipitação na região sudeste, tanto Rio, São Paulo e também o sul de Minas, nós não achamos necessário nenhum tipo de ajuste em relação às previsões anteriores, visto que o valor da próxima semana, em torno de 49.000 megawatts médios, já apresenta um valor inferior ao observado na semana atual. E para as semanas 4 e 5, visto que nós não temos nenhuma sinalização meteorológica para essas 2 últimas semanas do mês, nós também não realizamos nenhum tipo de ajuste em relação às previsões anteriores. Com isso, o valor estimado para o mês de março no subsistema Sudeste Centro-Oeste está bastante em linha com a previsão realizada no PMO de março, com um valor revisto em 49.490 megawatts médios, bastante bem próximo ao valor original previsto em 49.529, com uma variação de apenas menos 0,08% em relação à nossa previsão original realizada no PMO. Passando para o sul, esse subsistema, como também já foi falado, apresentou uma redução das temperaturas em relação à semana anterior, que a carga acompanhou esse comportamento da temperatura e também o aumento da precipitação ao longo dessa semana, com uma variação de menos 3%, 3,06% em relação à nossa previsão realizada na última revisão semanal, sendo a estimativa de fechamento da semana em 15.566 megawatts médios. E para a próxima semana, como a expectativa é de manutenção das temperaturas, estabilidade nas temperaturas, e uma leve diminuição do cenário de precipitação em relação à semana atual, nós realizamos o ajuste no intuito de aproximar a carga prevista para a próxima semana, aproximando o valor ao valor que está sendo observado na semana atual, sendo o novo valor previsto para a próxima semana o valor de 15.677 megawatts médios, em torno de 100 megawatts acima do valor estimado para a semana atual, visto que a expectativa é de diminuição no cenário de precipitação em relação à semana atual. E para as semanas 4 e 5, visto que nós ainda não temos sinalizações meteorológicas para as 2 últimas semanas do mês, nós realizamos um ajuste um pouco menor, da ordem de 2%, na terceira semana. O ajuste foi de 2,45%, mas o ajuste foi um pouco menor nas semanas 4 e 5, visto que ainda não temos sinalizações meteorológicas para o período,
o ajuste foi no intuito de ajustar o comportamento da carga ao longo do mês de março. E com isso, o valor mensal para o subsistema sul está em 15.831 megawatts médio, com uma variação positiva de 2,03% em relação à nossa previsão realizada originalmente no PMO desse mês. Passando para o Nordeste, esse subsistema, na semana em curso, perdão, no Sudeste, passando para o Nordeste, a semana em curso apresentou uma carga um pouco superior à nossa expectativa, em 2,54%, com uma expectativa de fechamento em 14.162 megawatts médios. Para a próxima semana, como a expectativa é de manutenção no cenário meteorológico, tanto em questão de temperatura quanto a respeito do acumulado de precipitação, nós realizamos um ajuste na próxima semana em 2,5%, bem semelhante ao nosso desvio que está sendo observado nessa semana, no intuito de aproximar a carga prevista da próxima semana ao comportamento da semana atual. E nas semanas 4 e 5 também foi realizado um ajuste semelhante, da ordem de 2,5%, no intuito de aproximar o comportamento da carga ao longo das semanas ao comportamento tanto da semana atual, quanto também das semanas anteriores ao feriado de carnaval, que também estavam no patamar em torno de 14.000 megawatts médio. Com isso, o novo valor que estamos esperando para o mês de março está em 13.878 megawatts médio no subsistema Nordeste, com uma variação de apenas 1,14% em relação à nossa previsão realizada no PMO. Fechando agora com o subsistema Norte, o subsistema aqui, na semana em curso, assim como também foi na primeira semana, as previsões foram bastante assertivas, a carga veio bastante ajustada em relação à nossa previsão. Na semana em curso, a nossa expectativa é de um fechamento de 7.852 megawatts médio, com uma variação de 1% em relação à nossa previsão realizada na semana passada. E para as demais semanas operativas do mês, visto que o comportamento da carga, tanto na semana em curso quanto nas semanas anteriores ao feriado de carnaval, mostra uma carga em torno de 7.800, 7.900 megawatts médio, nós realizamos um ajuste nas demais semanas operativas do mês, no intuito de aproximar o comportamento da carga ao comportamento mais recente das últimas semanas. E com isso, o novo valor revisto para o mês no subsistema Norte está em 7.796 megawatts médio, com uma variação de quase 2%, 1,94% em relação à nossa previsão original do PMO. Bom, com isso, finalizo minhas apresentações, ficamos à disposição para eventuais perguntas e eu devolvo a palavra ao Thiago. Boa tarde a todos. Obrigado, Eric, pela apresentação perfeita. Parabéns. Dando continuidade agora, eu convido o Fernando Viana para falar sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Fernando? Boa tarde a todos. Obrigado, Thiago. De nada, seja uma tarde. Então, dando continuidade à apresentação, agora falando dos limites elétricos e impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Então, a primeira intervenção que a gente tem é a intervenção da interligação Sudeste-Nordeste, que vai desligar uma barra, seção de barra B1, do setor de 500 kV da SE Arinos 2. Ela vai ocorrer das 7 horas do dia 15 do 3 às 17 horas do dia 16 do 3. E para a realização, está associada, né, atividades associadas à obra para a entrada da LT 500 kV Arinos 2 para Catu 4, circuito 1 e circuito 2. Então, vai ser necessário programar e manter, durante a intervenção, as seguintes restrições: FNES menor que 7.000 megawatts, RC menor que 10.600 megawatts, e o conjunto fotovoltaico Arinos 2 menor que 600 megawatts. Continuando aqui na interligação Sudeste-Nordeste, temos agora a intervenção para o reator de barra do setor de 500 kV da SE Bom Jesus da Lapa 2 e os juntores do vão. Será realizada às 7 horas e 17 horas dos dias 15 e 16 para a realização de manutenções preventivas. Então, vão precisar restringir o FNES
menor que 7.000 megawatts e o R5 menor que 10,6 gigawatts. A intervenção na barra B2 de 500 kV da SE Bom Jesus da Lapa, das 8 horas às 14 horas do dia 16/3, também para realização de manutenções preventivas. Vai ser necessário programar o FNES menor que 6.800 megawatts e o R5 menor que 10.500 megawatts. Na sequência, disjuntor de 500 kV da SE Iguaporã 3, será realizado às 0 horas, 7 horas do dia 19/3, quarta-feira, para também manutenções preventivas. Vai ser necessário adotar restrições de FNES menor que 6.700 megawatts e R5 menor que 10,3 gigawatts. Agora, temos a intervenção da linha de transmissão de 765 kV da Ivaiporã e Itaberá, circuito 2, que vai ser realizada às 7 horas e 30 minutos do dia 15, às 10 horas e 30 minutos do dia 17/3. E essa intervenção ela é referente às obras de substituição de chave seccionadora de reator de linha dessa linha de transmissão. Então, vão precisar programar o FSE menor que 4.700 megawatts, reduzir em 2.000 megawatts nos limites de RSE e reduzir em 500 megawatts nos limites de RSU. Na sequência, temos a linha de 500 kV Teresina 2, Presidente Dutra, C1, vai ser realizada às 8 horas do dia 10 do... Já está em execução, né? Do dia 10 às 17 horas do dia 16/3. E essa intervenção para modernização e substituição do SPCS para a função da linha e reator manobrável. Então, vai ser necessário adotar restrições de FNES menor que 6.500 megawatts, FNEM menor que 4.800 megawatts e FNNE menor que 4.800 megawatts. Temos intervenção no banco série da SE Colinas, que vai ser realizado das 6 horas do dia 15 até as 15 horas do dia 16, onde vão ser realizadas inspeções gerais em plataformas e sistemas. Então, vai ser necessário adotar a restrição do FCOMC, né, entre menos 2.800 megawatts e 2.800 megawatts. Então, a intervenção banco série, banco de capacitor série da SEPX2, será realizada às 6 horas e 30 minutos, às 16 horas e 30 minutos do dia 16/3, para manutenção preventiva. E vai precisar ser necessário adotar restrições de FNS menor ou igual a 3.000 megawatts, FNES menor ou igual a 7.000 megawatts, reduzir em 400 megawatts o limite de FNS e de FNS mais FNES para peso de um bipolo de Xingu, e reduzir em 400 megawatts o limite de FNS mais FNES em função de FNXG. Temos a intervenção também aqui na linha de 765 kV, Foz do Iguaçu e Ivaiporã, circuito 1, vai ser realizado às 8 horas e 17 horas do dia 16/3, e ela é para a harmonização dos serviços auxiliares da SE Ivaiporã. Vai ser necessário adotar a restrição de GIPU menor que 4.900 megawatts, reduzir em 3.000 megawatts no limite de RSE e reduzir em 1.500 megawatts no limite de RSU. Intervenção na linha 230 kV de Porto Velho, Porto Velho, circuito 2, que vai ser realizado às 7 horas do dia 1/3 às 17 horas do dia 15/3. E ela é uma etapa de implantação do seccionamento da linha coletora Porto Velho 2, na nova SE Caladinho. Então, vai ser necessário restringir o back-to-back em 250 megawatts. E termino aqui minha parte da apresentação. Agradeço aí a atenção. Volto para o Thiago. Obrigado, Fernando. Excelente apresentação, parabéns. Com essa apresentação, concluímos as 3 apresentações desse bloco. Faremos agora uma nova pausa e retornaremos em breve. Até mais. Boa tarde, pessoal. Retornando aqui com a apresentação à reunião semanal do PMO, agora iniciando o 3º bloco. Foram enviadas algumas perguntas no nosso chat, nós estamos elaborando todas as perguntas aqui, reunindo informações, e nesse início desse 3º bloco, vamos responder uma pergunta, que foi a pergunta número 4, enviada pela Maraia Valentim. Ela diz: boa tarde a todos.
A respeito da curva referencial de armazenamento, gostaria de saber qual foi a vazão utilizada no cenário inferior. Vejo que as zenas têm piorado, mas ainda assim o cenário inferior atual ficou com níveis mais altos que o anterior. Poderia explicar mais a fundo o que causou essa melhoria? Para responder essa pergunta, eu convido o Pedro Simão, que ele falou do prospectivo. Entendemos que é para você, Simão. Fique à vontade. Valeu, obrigado pela pergunta. Bem, então, alguns fatores fizeram com que o armazenamento ali do subsistema Sudeste Centro-Oeste se mantivesse estável ali, um pouco acima do último estudo. É verdade que houve uma redução da ENA do SIM, de modo geral, em relação ao último estudo, mas que se deve principalmente ali ao subsistema Sul. Por outro lado, a ENA do Norte teve um desempenho que compensou, em parte, essa queda do Sul, e em conjunto com o maior despacho térmico, por ordem de mérito, né, em todos os meses, se for comparado com o estudo anterior, e um nível de partida também 2,2 pontos percentuais acima ali do último estudo ao final de fevereiro. Então, todos esses fatores contribuíram ali para o armazenamento se manter mais ou menos estável, um pouco acima do estudo passado. Como foi mencionada a curva de referência também na pergunta, cabe-se ressaltar que as trajetórias de armazenamento de ambos os cenários estão dentro da região verde da CRF e também as zenas, né, bem como a geração térmica detalhada utilizadas em ambos os cenários, podem ser verificadas lá no BI, como eu já havia comentado anteriormente. Então, espero ter respondido a pergunta. Devolvo a palavra aí, Thiago. Desculpa, o microfone estava em mudo. Muito obrigado, Pedro. Excelente resposta. Existem outras perguntas que nós vamos reservar para o final do bloco. Dando continuidade a esse terceiro bloco, eu convido o Lucas para falar sobre as intervenções energéticas relevantes e os resultados para a revisão do PMO, para essa revisão do PMO. Lucas, seja bem-vindo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente dar sequência à reunião. Acredito que todos já estejam vendo. Então, primeiramente, a gente vai tratar aqui sobre as intervenções energéticas relevantes para essa próxima semana operativa, que engloba o próximo sábado, amanhã, dia 15 de março, até a próxima sexta-feira, dia 21 de março. Então, como de praxe aqui, a gente traz intervenções para todos os subsistemas, são intervenções em unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico ou uma UG de grande porte. Então, começando aqui pelo Sudeste e Centro-Oeste, nós trazemos primeiramente duas manutenções na unidade geradora 2 da usina de Nova Vanhandava. São manutenções tanto preventivas quanto corretivas, que estão programadas primeiramente para o dia 17 de março, das 9 às 16. E após isso, teremos novamente nessa unidade geradora uma parada programada no dia 20 de março, de 8h30 às 16h30. Nós também temos no dias 16 e 17 de março para o G3 da usina de Furnas uma manutenção programada e também para o G1 de Teodomiro Carneiro Santiago, na embarcação, no dia 16 de março, uma manutenção corretiva de 6h30 até as 17 horas. Para o G11 de Porto Primavera, nós também temos uma manutenção programada no período do dia 18 ao dia 20 de março. E na UG14 de Jupiá, nós temos uma manutenção para os dias 17 e 18 de março. Agora, no Subsistema Sul, na UG4 de Governador Bento Munhoz, nós temos algumas manutenções que vão estar ocorrendo no período de 16 de março até 10 de abril, nessa unidade geradora. E no Nordeste nós temos duas usinas de destaque, uma hidráulica e outra térmica. Nós temos Paulo Afonso 3, os dias 4, 5 e 6 receberão a substituição de chave seccionadora e esses serviços estão programados para ocorrerem do dia 17 ao dia 19 de março. E na UG2 de Termopernambuco, nós temos manutenções preventivas programadas para o período do dia 16 ao dia 19 de março. Por fim, no Subsistema Norte, nós trazemos aqui o G6 de Estreito, que tem programado uma manutenção corretiva no período de 17 de março até o dia 8 de abril.
Agora eu já vou dando continuidade à outra apresentação que eu farei aqui para vocês, que vai tratar dos resultados dessa revisão 2 do PMO de março de 2025, né, que trata da mesma semana operativa já mencionada. A gente inicia com alguns avisos gerais em relação a essa semana. Nós temos aqui o informe 004/2025 do PMO. Esse informe foi publicado hoje pela manhã no Sintegre, né? Tem aqui tanto um QR Code de acesso quanto um link também, que pode ser acessado através das apresentações que vão ser disponibilizadas no Sintegre ao fim do dia de hoje. Aqui, então, nós damos notoriedade a essa inconsistência identificada durante a elaboração dessa revisão 2 do PMO de março. Foi uma inconsistência identificada em respeito à taxa de indisponibilidade da usina de Paranapanema, e isso, como vocês podem ver aqui, impacta o cálculo do fator de disponibilidade dessa usina referente à representação dela no segundo mês do DECOMP. Então, esse ajuste já foi prontamente feito nessa revisão, no deck dessa revisão 2 do PMO de março, e já foi também publicado, já está no Sintegre o informe. Um outro aviso é em relação à atualização dos CVUs das usinas térmicas de leilão e também das usinas Merchan, que é um cálculo que é feito a atualização através da CCE. Então, aqui nós trazemos na linha verde os novos CVUs, que estão válidos a partir dessa revisão 2, e em cinza os CVUs anteriores, que estavam válidos até a revisão 1 do PMO de março de 2025. Deixamos aqui também os principais destaques, as usinas que tiveram as maiores variações, e fica depois também aqui o gráfico para consulta, quando disponibilizada a apresentação. Agora sim a gente chega de fato aos principais resultados dessa revisão 2, né, que a gente tem tanto os limites de intercâmbio que sofreram, que chegaram, né, atingiram seu valor máximo de transferência de energia entre os principais pontos, como também os custos marginais de operação de cada subsistema. Falando primeiramente dos limites, a gente consegue perceber, né, a manutenção que vem sendo indicada no DECOMP de atingimento dos fluxos do bipolo, do FNS e do somatório do FNS com o FNES em todos os três patamares de carga. Então, a gente tem uma característica aqui onde o SIM fica dividido em duas partes, né? Uma parte, os subsistemas Norte e Nordeste, e uma outra parte, mais abaixo, os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E devido a essa característica de atingimento desses limites e não mais conseguir transferir energia do norte e do nordeste para o sudeste, e vice-versa, a gente tem aqui no norte e no nordeste um CMO zerado. E para o sul e o sudeste, sudeste e centro-oeste, nós temos um CMO equalizado entre si nesses dois subsistemas, com um valor médio de R$ 397,17. Com isso, o modelo DECOMP indica a utilização de geração térmica, tanto por inflexibilidade, que são valores declarados semanalmente pelos agentes de geração térmica, e ele também indica geração por ordem de mérito nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e também uma pequena geração por restrição elétrica para atendimento na área Manaus do Norte. Então, isso tudo, né, vem a totalizar no SIM indica, né, um despacho de geração térmica de aproximadamente 5.300 megawatts médios. Lembrando que essa é uma indicação do modelo DECOMP, todo esse processo ele é refinado tanto diariamente pela programação diária, quanto também pela operação em tempo real. Aqui nós temos um pouco mais, né, das usinas térmicas, mas agora aquelas que têm característica com contratos de combustível GNL, são as usinas de Santa Cruz e Linhares, que ficam no Sudeste, e Porto Sergipe 1, que fica no Nordeste. Nessa revisão 2 do PMO de março, foi indicado
o despacho antecipado para a semana operativa do dia 17 de maio até o dia 23 de maio. E esse despacho antecipado por ordem de mérito desse tipo de usina é indicado somente quando o benefício GNL da respectiva usina possui um valor superior ao CVU dessa usina. Então, a gente consegue verificar aqui que é o caso de Santa Cruz. Pelo modelo DECOMP, fica indicado, então, o despacho dessa usina para a semana operativa de 17 de maio até 23 de maio. E como vocês podem ver aqui também à direita na tabela, resumo, né, se foi indicado ou não o despacho antecipado por ordem de mérito para essas usinas. Para Linhares e Porto Sergipe, essas duas usinas seguem sem indicação de despacho antecipado por ordem de mérito para essa semana operativa do dia 17 de maio até o dia 23 de maio. E agora a gente chega aqui ao que a gente também traz, né, sempre essa comparação e acompanhamento da revisão atual com as revisões anteriores da evolução da energia armazenada e também com os resultados olhando o fim do segundo mês. Então, aqui no Sudeste, a gente tem uma revisão, né, essa revisão 2 que está com um pouquinho mais grosso a reta aqui, né, ela está bem mais estável, partindo de 67,4% e chegando ao fim do primeiro mês, mês de março, em 67,5%, então quase nenhuma variação. E a gente vê que para o Sudeste, considerando todos os cenários para o segundo mês, a gente tem uma variação do cenário menos otimista até o mais otimista, de pouco mais de 10%, chegando a um valor esperado ao fim do mês de abril em 68,9% para essa revisão 2 do PMO de março. No Sul, como nas revisões anteriores, a gente segue verificando uma indicação de deplecionamento desse subsistema. Ele parte dessa revisão em 45,7%, chega ao final do primeiro mês, mês de março, em 36,7%, e ele tem uma dispersão bem maior no final do segundo mês, indo de 28,9% até 69,8% no cenário mais otimista, mas a gente vê que o valor esperado ele está bem próximo dos cenários mais pessimistas, tendo um valor de 32,5% para o subsistema Sul ao fim de abril. O Nordeste, assim como o Sudeste, também tem uma indicação de manutenção dos níveis de energia armazenada. Ele partiu nessa revisão em 79,2%, chegando ao fim de março em uma expectativa, né, de 77,7%, e uma variação no segundo mês de pouco mais de 25%, do cenário mais otimista em 97,5% e o cenário menos otimista em 73%. A gente também consegue enxergar aqui a característica do valor esperado estar mais próximo dos cenários mais pessimistas em 79,3%, assim como no subsistema Sul, mesmo que de forma menos acentuada. E o Norte também, já com uma situação mais confortável, ele parte de 93,7%, tem uma expectativa de manter esse nível até o final de março, em 95,9%, fechou essa revisão 2, e uma variação bem pequena ao fim do segundo mês, com delta de 4%, e um valor esperado de 96,6% para o fim de abril. Foram os resultados dessa revisão 2 do PMO de março de 2025. Com isso, eu encerro aqui a apresentação da programação mensal, Thiago, e devolvo a palavra para você. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas. Ótima apresentação, parabéns. Dando sequência a esse bloco, eu mesmo apresentarei um pouco da política operativa, né? Vou compartilhar a tela agora. Um minuto. Então, agora aqui falar um pouco da política operativa, a apresentação se divide em duas partes, basicamente. Falar como foi a última semana, a última revisão, a revisão 1 de março, e dar algumas premissas, algumas perspectivas, e expectativas para a revisão 2 de março, que é a próxima semana, que começa amanhã.
Inicialmente, fazer uma comparação do valor CMO dos modelos Decomp e DECEM. Decomp, modelo de curto prazo, DECEM, modelo de curtíssimo prazo, programação diária. O modelo Decomp apresentou CMOs na casa de R$ 350, R$ 340, R$ 350 para os mercados Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e valor nulo para os mercados Nordeste e Norte. Em boa parte da semana, o modelo Decomp DECEM seguiu esses valores, ficaram próximos do DECEM, seguiu, tendo algumas variações. Para o modelo, para o mercado Sudeste, tivemos algumas reduções aqui de CMO nos dias 8 e 9, e isso ocorreu devido à redução de carga. 8 e 9, sábado e domingos, cargas mais elevadas, então reduziu ali o CMO. Com relação a essas alterações subidas aqui no Nordeste, ocorreu devidamente aos fluxos Norte-Sudeste FNS, né, conforme IO, e algumas elevações aqui no Norte, saindo um pouco do zero, que é o Decomp, né, deveu-se ao fluxo Jurupari-Oriximiná, ou também conhecido como FJPOR, outro limite que é limitado, né, definido por IO. Demais divergências aqui, separações, colamentos entre os dois CMOs, são devidas ao maior detalhamento do sistema no DECEM. Unit commitment, rede elétrica, previsão de vazão, previsão de carga, atualização desses valores diariamente. Apresentar aqui agora um mapa do Brasil, do território nacional como um todo, com os valores CMOs por barras. Esses valores foram obtidos para o dia de hoje, dia 14 de março. Esse mapa ele refere-se ao horário das 17 horas, e ele aqui apresenta aproximadamente 30% de todas as barras, de todas as subestações do Sistema Nacional. Podemos observar aqui que existem basicamente dois valores, né? Um para o Sul e Sudeste aqui embaixo, e o outro para o Norte e Nordeste aqui em cima, tendo aquele deslocamento que veio informado ali pelo modelo Decomp. Os valores semióticos diferenciados do Norte e Nordeste são essa diferença, dá-se para o fluxo Norte-Sudeste, o FNS, e também pelo somatório desse fluxo com o fluxo Nordeste-Sudeste, ou FNES. Adicionalmente, aqui destaca um pouco, né, a região Manaus aqui, que é a limitação do fluxo FJPOR, Jurupari-Oriximiná. Falar um pouco aqui agora um box plot, como é dividido, né, o CMO, como por barra, né, como ele se distribui. Também esse gráfico para o dia de hoje, dia 14 de março, e aqui podemos ver que basicamente todos os mercados existe uma dispersão de resultados, muitos outliers, né. O submercado Sul, ele apresenta um pouco menos, mas também contém ali um pouco de dispersões. No submercado Sudeste, existem basicamente 4 motivos que causam esses deslocamentos. Um é o fluxo Desculpa, estou com dificuldade com o mouse. São 4 motivos. Um é o fluxo desculpa. São 4 motivos. Um é a alimentação do fluxo Norte-Sudeste, o FNS, e o somatório desse fluxo com o Nordeste-Sudeste, o FNES. Esse limite decorre de IO. A outra limitação é o fornecimento da área Rondônia, da área 230 kV de Acre-Rondônia, ou FACO. Também tem o SGI que limita esse fornecimento. E o terceiro motivo é o fluxo juscelino, ou FJUSC, também é definido por IO. A última consequência para o Sudeste é a inequação com o carregamento da LT 230 kV, que liga a Barra do Peixe e Rio Verde, junto com o fornecimento da área 500-230 kV do Mato Grosso, ou FMT. Nos mercados Sul, esses outliers que apresentam decorrem da rilha elétrica que ocorre lá na região da conversora de Garabi. Com relação ao Sudeste, ao Nordeste, os motivos novamente, o fluxo Norte-Sul,
nordeste, norte e sudeste, e do somatório desse fluxo com o fluxo nordeste-sudeste, FNES. Outra forma, assim como no sudeste, também o fluxo juscelino, ou FJUSC. O último motivo que mexe com o submercado nordeste com relação à inequação para controle de carregamento da LT 200 kV, que liga IDC a Morro do Chapéu, também definido por IO. No subsistema norte, basicamente aqui acontece o limite, né, do Jurupari-Oriximiná, também é definido por IO. Há também uma influência dos fluxos do FNS e do somatório FNS-FNES. Agora, fazendo uma comparação, né, do modelo DECEM, do despacho fornecido do modelo DECEM, com o despacho fornecido com pós-DECEM, com efetivamento programado. Para a gestão hidráulica, as gerações hidráulicas estão próximas, não há grandes diferenças. A maior diferenças ocorrem devido à política operativa dos supermercados, nas bacias. A maior diferença encontra-se no norte, que é devido a limitações de escoamento de energia e a uma política operativa das bacias. Com relação à geração térmica, também as diferenças são pequenas e basicamente são devidas à inflexibilidade declarada no pós-DECEM, que não entra no modelo DECEM, e a exportação para outros mercados, a Argentina, a Uruguai, por exemplo. Nesse caso, para essa semana, tivemos exportações pelas usinas de J. Lacerda, A1, A2 e B. Os demais mercados não ocorreram exportação. Com relação à importação de energia de outros mercados, Argentina e Uruguai, e a resposta humana. Nessa semana não houve nenhuma programação, não houve o aceite de ofertas, então não houve nenhuma importação ou resposta à demanda, acionamento de resposta à demanda. Com relação específica da importação da energia pela Venezuela, lá no sistema isolado de Roraima, ocorreram importações ao longo da semana que variavam entre 6 e 10 megawatts. Lembrando que essa transmissão, essa importação, ela atende operações vigentes e o fluxo ali na LT 230 kV que liga Boa Vista a Santa Helena é limitado em 15 megawatts. Com relação à exportação comercial de energia, foi por geração térmica, ocorreu apenas no dia 8 e foi para a Argentina na modalidade exportação comercial e utilizou a conversora de Garabi 1. Com relação a EVT, houve a indicativo de EVT para essa semana, porém, devido ao limite transmissível, não foi possível fazer exportação por EVT. Fazendo uma avaliação do balanço de energia dos mercados, o subsistema sudeste, ele se apresenta com perfil importador em todos os patamares. A geração foi dimensionada para controle de nível e atendimento à carga das usinas do Grande, Paraíba e Paraná. E feito uma exploração dos recursos energéticos nas usinas Bacia do Rio Madeira e Teles Pires. Com relação ao mercado sul, também tem um perfil importador de energia. Foi buscado o controle de níveis decisórios Bacia do Uruguai, Jacuí, e modulada a geração hidráulica para atendimento à carga, e principalmente controle de fluxos elétricos, no caso RSU e FBTA. Com relação ao submercado Nordeste, aqui inverte o fluxo, né? Tanto no Nordeste quanto no Nordeste tem perfil exportador de energias. No Nordeste foi realizada uma operação minimizada na Cascata de São Francisco, atendendo e devido ao limite de ligação, de escoamento de energia. A usina de Xingó ela ficou na defluência mínima de 1.100, atendendo a resolução da ANA 2081 de 2017. O Norte, foram exploradas as usinas do Tocantins, do Rio Xingu, respeitando os limites operativos e energéticos, elétricos, e destaca-se aqui a operação minimizada na OHE Balbina. Fala um pouco aqui da divisão de gerações por fonte de geração.
sistema brasileiro continua fortemente usando usinas renováveis. Ali temos usinas renováveis de hidráulicas com aumento, agora sendo 62%. Teve uma redução das usinas de eólicas de 14%. Ainda temos 8% de MGD, 5% de fotovoltaica, 4% CH, pequenas térmicas só 2%, e não renováveis, no caso térmicas, de 5%. Nesse total aqui, né, temos 95% da geração no Brasil de fontes renováveis, sendo que 32% são não despachadas, ou leis eólicas, solares, MGD, tudo mais. Com relação à variação da semana passada, teve uma redução da geração eólica em aproximadamente 1,7 gigas. Para as usinas hidráulicas, teve um aumento de 3 gigas, e para as térmicas, redução de meio giga, 500 megas. As PCHs também reduziram em 200 megas. Pequenos TEs, redução de 14 megas. MGD, redução de 460 megas. E as fotovoltaicas teve um aumento de 200 megas. Olhando agora um pouco mais para a próxima revisão, né, revisão 2 de março, inicio aqui falando um pouco da previsão de geração eólica para todos os mercados. Temos aqui, na minha direita, o gráfico diário. Aqui no EX temos o diário, aqui para cada curva, um dia. Temos aqui um formato padrão tipo das eólicas, normalmente, e observamos que aqui existe um aumento no início da semana de geração eólica, depois de uma redução, fechando aqui no dia 21, em aproximadamente 9 gigas, pouco abaixo de 9 gigas. Com relação à oferta de importação de energia, foram feitas ofertas tanto da Argentina quanto do Uruguai. Da Argentina, pela comercializadora Enel, foram 5 blocos, com montantes variando entre 200 e 800 megawatts. E o CVU variando entre R$ 465 e R$ 1.162 por megawatt. O bloco 1 teve uma redução de preço, enquanto os demais blocos mantiveram os mesmos preços semana passada. Com relação ao Uruguai, as ofertas vieram pela Enel, BTG Pactual e Bolt Energy. Foram divididos em 3 blocos, sendo 3 blocos de 33 megawatts e 4 blocos de 17 megawatts. O CVU varia entre R$ 409 e R$ 2.504, e todos os blocos tiveram um aumento, uma elevação de preço com relação à semana passada. Com relação ao político ativo que será praticado, a expectativa praticada para as próximas semanas, observa-se ali uma utilização dos recursos bacios do Rio Grande, Parnaíba e Paraná, conforme a instrução de carga, e controle de nível das cabeceiras no Rio Grande e Paraíba, isso no mercado sudeste. No sul, será buscado o controle de nível dos reservatórios bacios do Uruguai e Jacuí, modulando a geração hidráulica para atendimento à carga e controle dos fluxos elétricos. Principalmente aqui, que está chamando mais atenção, é o RSU e o FBTA. No Nordeste, será feita uma operação minimizada devido aos limites de delegação, de escoamento de energia, e alocação de gerações dos demais subsistemas. No Norte, continuaram um perfil exportador de energia, todos os patamares, com a exploração das usinas bacias do Rio Tocantins, Xingu, respeitando os limites operativos e elétricos. E com relação à usina de Balbina, né, será mantida a operação minimizada. Com relação ao atendimento a ponto de carga, a folga de potência deve ser alocada no sul e sudeste, e não há uma previsão de despacho térmico adicional. Entende-se que espera-se a expectativa que não haja necessidade de despacho térmico. Com relação ao EVT, há expectativa de EVT, porém, mais para o final de semana. E lembrando que há sempre a necessidade, essa exportação, né, está passar pela validação elétrica. E exportação de energia também, por forma de térmica ou qualquer outro tipo, ela sempre deve ser validada pela rede elétrica. Conforme aqui, um destaque que vem uma diferença, para quem olhou o deck do modelo DCM hoje, uma diferença, né, com relação a alguns fluxos, algumas inequações para grandes troncos de energia, que são representadas por LPP, ou hash LPP, hashtag. Até o momento, o modelo DCM, quando ocorria um SGI, uma intervenção
que aumentava a alimentação, reduzia a alimentação de algum fluxo, de uma equação, essa penalidade, ela era válida, tinha que ter validade, tinha que ser considerada durante todo o horizonte do modelo, todo o deck, todo o horizonte, mesmo que a intervenção durasse apenas parte do dia. A partir do deck de hoje, foi feito um aprimoramento, foi adaptado e passou a se adotar a data de validade dessa intervenção. Então, uma intervenção que não dure todo o horizonte, acaba no meio, agora será considerada técnica de meio. Esse é um aprimoramento que será adotado a partir dessa reunião. E, para isso, será usado o registro data R e data IO para definir a data de início e fim dessas penalidades. Com relação à portaria 88, que busca ali operacionalizar as usinas térmicas com uma maior flexibilidade, né, a um custo. Para essa semana tivemos a atualização dos preços das ofertas, no mês de março, isso feito pela CE. Vai lembrar que as ofertas estão vigentes e serão usadas apenas no processo pós-100, em conjunto com a resposta demanda, ou seja, esses dados não entram no modelo do 100 e não são utilizados para o dia seguinte. Ressalto que essas ofertas estão disponíveis no portal Sinteg do INS, na área de informação diária. Com relação à representação do modelo das reduções da ANA, da bacia do Paranapanema, né, as UHS Chavantes, Capivara e Jurumim, elas estão em condição normal, acima do mínimo ali, necessário, e por isso não há nenhuma restrição adicional a ser considerado modelo. Com isso, concluo aqui a minha apresentação, agradeço a atenção de todos, e fechando este bloco da reunião. Faremos agora um novo intervalo, e retornaremos em breve para finalizar com as respostas às perguntas enviadas. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Retornando aqui agora ao último bloco esse para concentrar as perguntas. Toda a equipe está vindo aqui. Seguindo a ordem, a primeira pergunta foi enviada pela Gabriela do Couto, e ela pergunta o seguinte: prezados, boa tarde. Notamos que a UTE Baixada Fluminense, no Repdói, ao longo dos últimos dias, apresenta disponibilidade declarada próxima à sua capacidade instalada, mas a mesa não apresenta despacho por ordem de mérito no referido relatório. Já no IPDO, essa UTE apresenta disponibilidade zerada. Poderia nos explicar os motivos pelas diferenças de informação entre ambos os relatórios? E qual o motivo da usina se apresentar indisponível para o SIM? Obrigado, Gabriela, pela pergunta. Obrigado por nos alertar essa diferença de relatórios. Baixada Fluminense está uma operação mais particular. Ela foi acionada pelo DECEM por mérito e, desde então, está cumprindo o seu T1, que é um T1 relativamente alto, de 168 horas. No pós-DECEM, nos comentários após a execução do DECEM, ela declara indisponibilidade por falta de combustível. E aí faz o GESUB, dentro da regulação, GESUB com outras duas usinas, se não me engano, Cubatão e Termorio. Por isso, essa divergência aí de disponibilidade e indisponibilidade. Essa operação está correndo com ela agora. Eu agradeço você alertar a gente, a nos alertar sobre as diferenças aqui de relatórios, e vamos buscar melhorar isso para ficar mais claro essas diferenças e essa operação. Continuando, a próxima pergunta é do Humberto Moraes, e ele pergunta: prezados, boa tarde. Saberia informar onde conseguimos encontrar os dados da última execução do 4MD realizada para as projeções do Plan 2025-29? Além disso, há alguma expectativa de data para a divulgação da primeira revisão quadrimestral? Para essa pergunta, eu convido o Eric para nos ajudar na resposta. Eric? Boa tarde, Thiago, novamente. Boa tarde, Humberto. Bom, os resultados das previsões do modelo 4MD, eles são publicados aqui no Sintegre, aqui pelo ANS, e eles também são atualizados a cada revisão quadrimestral do plano. Os resultados das previsões do modelo 4MD. E também, de qualquer forma, o código do modelo 4MD fica disponível no GitHub da própria EPE, onde todos os agentes podem baixar o código do modelo 4MD por lá.
E a respeito da revisão quadrimestral, bom, nós temos o prazo até o dia 10 de abril para publicar os resultados da revisão quadrimestral. Então, nós pedimos um pouquinho de paciência e assim que finalizarmos os trabalhos, nós já publicaremos os resultados da revisão quadrimestral. Boa tarde, Thiago. Perfeito, Eric. Muito obrigado. A próxima pergunta é do Álvaro França. Ele pergunta: prezados, boa tarde. Vide a proximidade da data de fim da operação assistida do prévio carga DECEM e possível consideração como modelo oficial da formação de carga do modelo DECEM após esse período, há a pretensão do INS em dar alguma nota técnica que denote todas as divergências ocorridas nesse período, suas motivações e um plano de ação para correção desses fatores para que não seja mais necessária a atuação do INS na escolha de um perfil mais representativo de carga que não os resultados pré-carga DECEM? Obrigado. Para essa pergunta, convido aqui o Gabriel para nos ajudar a responder. Gabriel? Obrigado, Thiago. Boa tarde, Álvaro. A operação assistida do Previcarga DECEM ainda está sendo um período de avaliação do modelo e das regras de assistência que nós montamos para isso. Isso foi elencado junto à FT Previcarga DECEM, foi apresentado aos agentes. E agora nós estamos fazendo todo um levantamento dos resultados obtidos no período e vamos apresentar numa outra FT Previcarga DECEM junto com um plano de ação para as melhorias no modelo e um conjunto definitivo de regras para aplicação, enquanto essas melhorias futuras ainda não são implementadas. Tá? Perfeito, Gabriel. Muito obrigado pela resposta, pela ajuda. Obrigado, Thiago. A próxima é da Ariane Teixeira, e ela pergunta o seguinte: boa tarde. A partir da revisão de março, o CMO passou de R$ 300 megawatt-hora no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Mesmo com a elevação dos preços, de acordo com o boletim semanal de operação ONS, os montantes de geração térmica continuam nos mesmos patamares, em torno de 4.500 megawatts médios, desde janeiro de 2005. Quando as condições de higiene estavam bastante favoráveis e o CMO estava em R$ 15,44 o megawatt-hora. Dito isso, ontem, em entrevista para o Megawatt, Diogo Cruz, gerente do INS, afirmou que o INS opera normalmente com suporte significativo do despacho térmico indicado pelo modelo. Dado que não houve grandes variações nos montantes térmicos e o reservatório 5, desde o início de março, caiu 1,4%, qual o motivo desse aumento nos custos apresentados nos modelos? E de que forma está contribuindo na operação do sistema? Obrigado. Ariane, muito obrigado pela pergunta. O que acontece é que o aumento dos custos apresentados pelos modelos, eles apresentam variações verificadas e previstas para esse horizonte. Neles estão representados os níveis de partidos relatórios, previsão de vazão, previsão de carga, previsão de usinas não despachadas centralmente. O INS ele segue operando o sistema dentro de critérios de segurança eletroenergética, como o Diogo disse. A contribuição da elevação do CMO é uma aderência dos modelos às condições de operação atuais do SIM. O comportamento do CMO ele reflete a perspectiva de encerramento antecipado do período chuvoso, o que deveria perdurar até abril. As projeções meteorológicas indicam que março poderá ter afluência de águas inferiores a 60% da média histórica nas usinas da região Sudeste e Centro-Oeste. E aí, diante desse cenário, os modelos condicionais buscam poupar os níveis reservatórios, o que resulta na elevação do valor da água. E assim, claramente, no valor do CMO. Essa a condição. Dando continuidade aqui, para a pergunta 8. Boa tarde, pessoal. Ótima apresentação, parabéns. Poderiam trazer as principais justificativas para a diferença de CMO entre Norte e Nordeste para o Sul e Sudeste? Para essa pergunta, eu convido o Lucas. Lucas, pode nos ajudar? Oi, Thiago. Boa tarde ao Marcos. Deixa eu tentar ajudar sim. Deixa eu só compartilhar minha tela que eu acredito que vai ficar mais fácil para a gente acompanhar.
Então, vamos lá. Acho que já chegou aí para vocês. Então, Marcos, a gente tem o principal motivo para a gente ter a diferença de CMO, tá? Entre os subsistemas. É quando os subsistemas, ou um conjunto de subsistemas, tá? Que é o caso aqui, ficam isolados. Então, a gente tem esse semicírculo aqui, indicando que no patamar de carga pesada, média e leve, ele está atingindo o seu máximo de energia que ele pode transferir do norte para o sudeste. Então, não consigo mandar mais energia do norte para o sudeste. E como a gente tem também esse limite máximo sendo atingido aqui nesse ponto e também aqui nesses dois troncos, nos somatórios desses dois troncos, a gente tem um isolamento. Então, imagina que tem uma reta aqui separando o norte e o nordeste do sudeste e do sul. Então, esse é o principal motivo para eles terem alguma diferença de CMO entre eles, tá? E aí, nesse caso, da diferença numérica, né, entre esses valores, a gente está num período onde o Norte e o Nordeste eles estão com condições mais favoráveis e eles têm também uma carga menos expressiva. Então, a gente encontra esses valores mais baixos. No Sudeste e no Sul, principalmente o Sudeste, né, é o principal ponto de carga aqui do nosso sistema, né, uma carga muito elevada. Então, a gente tem um custo maior para atender essa carga aqui desses dois subsistemas em conjunto, por exemplo, tá? Então, eu diria que o principal motivo é essa separação aqui, né, que a gente está tendo entre esses dois blocos de subsistemas. E, em relação aos valores, é essa questão, principalmente, das condições que a gente encontra hoje no Norte e Nordeste e as diferenças de carga expressivas entre esses dois conjuntos de subsistemas. Espero ter esclarecido a dúvida do Marcos e fico à disposição, Norberto. Muito obrigado, Lucas. Perfeito. A próxima é do Luciano Contim. Ele pergunta: prezados, a tabela de despacho antecipado não identificou despacho de Santa Cruz em carga leve, mas a usina em ciclo combinado não poderá ter o liga e desliga diário. Ficará, então, em unit commitment nas horas de patamar leve, certo? Essa é a pergunta dele. Luciano, a declaração dos dados de unit commitment é uma prerrogativa do agente, ele que define as sessões que vai ser on, off, rampa, potência mínima e tudo mais. O DECEM acompanha o despacho, a sinalização do modelo DECOMP e atende as sessões, todas elas. Então, o despacho vai ocorrer seguindo essas sessões, dado que o agente declarou, ok? Espero ter esclarecido e agradeço a pergunta. A próxima é do Eric Schoit. Ele pergunta: prezados, boa tarde. Por gentileza, poderia me indicar onde posso verificar a indicação de despacho antecipado da UTS Santa Cruz no deck de Decomp? Para essa pergunta, eu convido novamente aqui o Lucas para me ajudar. Boa tarde novamente, Thiago. Boa tarde ao Eric. Obrigado pelo envio da pergunta. Novamente, vou pedir licença para compartilhar a tela, porque eu acredito que fica mais fácil também do Eric acompanhar, tá? Vamos lá, então. Acho que agora já chegou aí para vocês. Eu estou aqui no Sintegre, tá, Eric? E aqui a gente está lá onde foi publicado, né, hoje, por volta ali de meio-dia, o deck oficial da revisão 2 do PMO de março. Tá, então, a gente tem dois zips que são publicados. A gente tem o zip aqui de entrada, né, com os arquivos de entrada e com os arquivos dos resultados. Dentro desse zip aqui de resultados, eu já deixei ele aqui aberto previamente, você vai ter todos esses arquivos aqui. O arquivo onde você vai encontrar essa informação é esse primeiro aqui, tá? É o BemGNL. Quando você abrir esse arquivo, você vai ter essas informações aqui para você. Então, tem aqui o nome da usina, o patamar de carga, por exemplo, né, o 1 é o pesado, o 2 é a média, 3 é a leve. Aqui o benefício GNL, né, que como a gente comentou durante a apresentação, é a informação que vai indicar se está ocorrendo ou não um despacho antecipado. E aqui é o custo no caso é o CVU de cada usina. Então, o que você vai olhar é esse bloco aqui, tá? Que é referente ao primeiro, que tem esse 1 aqui no período, né? Nessa célula pair aqui. Então, aqui você tem, para a semana de 17
de maio a 23 de maio, referente a essa revisão 2 do PMO de março, a indicação ou não do despacho antecipado para todas as 3 usinas com essa característica de contrato de combustível GNL. E aí, como a gente apresentou também, né, você tem aqui no caso de Santa Cruz o benefício sendo maior do que o custo dessa usina, né, o CVU dessa usina. Tá? Então, espero ter esclarecido também ao Eric e devolvo a palavra para você, Thiago. Muito obrigado, Lucas. Perfeito. Explanou legal aí a viagem, aí, o caminhamento pelo portal técnico. A próxima pergunta é do Santiago Soares. Ele pergunta: boa tarde, Pedro Simão. Por gentileza, poderia explicar um pouco melhor a origem dos valores de 300 megawatt médio, 259,10 megawatt médio, 86,40 megawatt médio, abril mais junho, para o TE Pampa Sul, tanto para os cenários inferiores e superiores? Valores de BI, ONS, energia no futuro, suprimento energético, avaliações prospectivas para atendimento de energia e potência, avaliação energética. E aí, como na própria pergunta ele pede para o Pedro. Pedro, pode nos ajudar aqui a responder essa pergunta? Oi, Tiago. Estou aqui. Obrigado pela pergunta, Santiago. A usina Pampa Sul encontra-se despachada, então, por ordem de mérito, em todos os meses do estudo do cenário inferior. Portanto, o resultado da GT que você comentou reflete a disponibilidade que foi utilizada para a usina nesse estudo. Lembrando que, a partir do segundo mês, o Uniwave aplica a TAFE, o que resulta nesse valor de 259,1 megawatt médio, que você colocou, e em junho há a manutenção cadastrada do dia 11 até o final do mês, resultando também nesse valor de 86,4 megawatt médio, que está aí na sua pergunta. E especificamente no cenário superior, os valores ali apontados refletem também a GTMIN, cadastrada para o PMO de março, tendo apenas ali o resultado de abril, né, refletindo a disponibilidade da usina, por conta do despacho por ordem de mérito, que no cenário superior, em abril, ficou ali acima do CVU da usina. Espero ter respondido a pergunta. Devolvo aí, Thiago. Obrigado, Pedro. Perfeito, cara. Obrigado mesmo. Para fechar, a última pergunta aqui é da Maria Cecília. Ela pergunta: qual foi a correção das taxas de indisponibilidade forçada e programada da UBE Paranapanema no modelo Decomp? Aumentou ou diminuiu? E qual o impacto do PLD? Mais uma vez, hoje, para o nosso peão de respostas, eu convido aqui o Lucas para responder. Lucas. Boa tarde novamente, Thiago. Boa tarde, Maria Cecília. Obrigado pela pergunta. Eu vou responder ela parcialmente. A gente fez essa atualização da taxa, né? Então, como você mencionou, essa taxa ela aumentou, tá? Então, aumentou tanto a taxa de disponibilidade forçada quanto a programada da usina de Paranapanema. E em relação ao impacto no PLD, eu vou pedir o favor de você solicitar, né, encaminhar essa dúvida com a CCE, tá? Que eles vão conseguir te dar um retorno mais apurado sobre esse seu questionamento. De toda forma, se a gente puder ajudar em alguma outra coisa, a gente também fica à disposição na nossa central. Obrigado, Maria Cecília. Obrigado, Thiago. Boa tarde. Eu que agradeço, Lucas, pelos esclarecimentos, pelas ajudas em tantas perguntas. Bem, com isso, eu estou olhando aqui o nosso chat, conseguimos finalizar todas as perguntas, todas respondidas. Agradeço a presença de todos, a atenção, agradeço aos apresentadores, a todos que ajudaram nas respostas. Desejo a todos um bom fim de semana, uma semana calma e abençoada. Abraço. Tchau.